E aí a gente vê, isso aqui são evidências epidemiológicas de como que a Delta realmente domina o mundo. Então a gente vê no Reino Unido, eu vou mostrar para vocês o tempo que ela demorou para chegar nessa proporção. No Reino Unido já tinha aquela variante alfa, né? Eles conseguiram segurar os casos como força por causa do lockdown, por causa da vacinação em massa. Mas hoje a variante Delta, ela já representa 96% de todos os casos. Nos Estados Unidos, ela já, hoje, saiu uma notícia que ela já representa 51%, esse dado aqui está desatualizado, que ela representa 51% dos novos sequenciamentos. Então ela já está dominando os Estados Unidos também. Portugal, 70%, Alemanha, 26%, Índia, 93%, Singapura, 90%, e aí vai, né, pessoal? Uganda, 97%. E o Brasil, se eu não me engano, está em 0,4% dos sequenciamentos realizados. A gente faz muito pouco sequenciamento. Então vejam só, a variante Delta, ela surge na Índia, né, se eu não me engano, em outubro do ano passado. Mas ela fica como variante de interesse muito tempo. Porque a região ela não proliferou bem naquela região, ela não alcançou o ponto de epidemia naquela região. Então ela começou a circular lá naquela região na Índia desde outubro do ano passado. Então a gente vê que os dados começam aqui dia 26 de outubro. Então ela começa e tal, não fica muito evidente, até que os eventos se culminam, né? Eles chegam numa cadeia de eventos que culmina no colapso, né? E aí a variante Delta encontra as condições ideais para ela seguir o seu rumo. Então na Índia, ela vê as condições ideais com aumento de festas, aumento de aglomerações familiares, aumento de aglomerações religiosas, diminuição do lockdown, né, as medidas de relaxamento, então um descaso com as máscaras. Isso tudo está no relatório da OMS que explica por que a Índia explodiu com a variante Delta. Tá? Então ela vai e explode na Índia e em questão de um mês, então 2 meses, vamos colocar assim, vamos ser conservadores aqui. Em questões de 2 meses, ela já é mais de 90% da proporção de todas as variantes detectadas no Brasil. Tá? Então a gente vê que o perfil de infecção da variante Delta é o mesmo, praticamente o mesmo em todos os locais onde ela esteve presente. Então aqui no Reino Unido, a gente vê também que demorou 2 meses. Nos Estados Unidos, uma subida absurda, né? Na Rússia também tem aqui essa curva. Olha só, Alemanha, Espanha e Itália também subindo rápido. Então é questão assim de 1 mês e meio, 2 meses para a variante Delta dominar todos os casos, ou praticamente 90% dos casos em determinado país. Então, muita gente compartilhou isso aqui no Twitter, eu vi também outras pessoas compartilhando no Instagram. Esse é um gráfico que mostra muito o poder da vacinação, tá? Que é o gráfico do Reino Unido. O Reino Unido está com em torno de 60% da vacinação com segunda dose lá. Então, 60% das pessoas já tomaram a segunda dose. É um dos países mais avançados, depois de Israel e um outro lá que eu esqueci. E aí eles estão tendo um aumento abrupto de casos. Tá? Isso aqui é a variante Delta fazendo o aumento dela. De aumento de 162%. E os óbitos não estão subindo. O que está acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui é mais um efeito claro da vacinação, que foi feita para proteger de hospitalizações e óbitos, não foi? Então a gente está vendo esse efeito aqui, certo? Só que olhar só o gráfico dessa forma é limitado. A gente tem que olhar o que está acontecendo no micro detalhe ali, porque essa curva pode estar subindo e a gente não está vendo por quê? Porque simplesmente a curva de óbitos era tão maior que a gente não está vendo qualquer mudança. Então eu resolvi olhar a curva de óbitos mais de perto, tá? Então primeiro eu olhei a curva de hospitalizações no Reino Unido, então a gente vê os picos, né? Primeira onda, segunda onda, perfeita, figura de livro. E agora a segunda onda, terceira onda começou a subir. Então eu fiz um zoom nessa região aqui, que eu peguei mais ou menos a entrada da variante Delta no Reino Unido se dá mais ou menos no dia 1º de abril, tá? Então eu peguei esse momento, fiz um zoom, e é isso que está acontecendo lá. Então, no dia 1º de abril, eles estavam com 3.500 pacientes no hospital com Covid. Ela caiu para um número de 1.000 pacientes hospitalizados e está subindo. Então, o número de pacientes hospitalizados já dobrou. É bem menos do que a capacidade deles, é bem menos do que eles tinham na onda, que gerou um colapso na primeira onda, na segunda onda, é bem menos, isso é fato.
mas existem pessoas hospitalizadas. E essas pessoas hospitalizadas têm sim um risco de morrer, mesmo vacinadas. Então, é importante a gente dar esse detalhe. Quanto mais casos, mais pessoas hospitalizadas. Se a vacina tiver 99,999% de proteção, aquele 0,001% é alguém que vai acabar sendo infectado e hospitalizado. Se você tiver 200 milhões de casos, você vai. Opa! Se você tiver 200 milhões de casos, você vai ter 0,001% de 200 milhões, vai dar muita gente. Então é muito importante a gente olhar em detalhe esses dados, tá? Então as vacinas protegem sim contra mortes, contra hospitalizações, mas nenhuma vacina é 100% eficaz. Então a gente está vendo aqui as mortes agora. As mortes praticamente não aparecem, tá? Mas quando a gente olha no detalhe, são pouquíssimas. A média móvel de mortes dele está em 20, mas é um aumento abrupto. A gente já está vendo um aumento. E se os casos continuarem sem controle, com o Reino Unido tendo aberto as restrições e inclusive tiraram máscaras recentemente, eles estão pedindo para a variante Delta fazer o trabalho dela, se transmitir e no fim das contas ela acabar matando algumas pessoas. E aí, pessoal, o grande lance que eu queria deixar para vocês refletirem quando vocês desligarem o vídeo, tá? É o seguinte. Olha só como é que tá a vacinação lá no Reino Unido. Eu falei errado, eles estão com 60% da primeira dose e 50% da segunda, tá? Corrigindo a informação que eu falei mais cedo. Então, eles têm 50% da população totalmente vacinada contra a Covid. Então, 50%. E olha onde está o Brasil, 13%. Então, se a gente pensar que a variante Delta foi detectada no Reino Unido em 1º de abril, e em 2 meses ela representa 90% das infecções, a gente tem cerca de 2 meses no Brasil, porque foi detectada a variante Delta em transmissão comunitária por aqui, a gente tem cerca de 2 meses para que se faça algo, tá? Obviamente, isso é uma estimativa que eu estou fazendo aqui baseado em dados que não são tão confiáveis assim, porque a gente tem a P1, a gente nunca viu a variante Delta em contato com a P1 para ver como é que vai ser essa competição, tá? Mas eu estou me baseando no que a OMS falou, de que a variante Delta lentamente será a dominante. Então eu estou considerando que ela vai dominar perante a P1, ok? Então vamos supor que a gente tenha 2 meses para poder fazer alguma coisa. Nesses 2 meses, vamos supor que a gente dobre a velocidade de vacinação, a gente deve chegar aí nos 30% da população totalmente vacinada, tá? 40 talvez. Ainda assim a gente não tem o Reino Unido, a gente não vai estar no mesmo momento que o Reino Unido está. Então, claro, se você tem muitos casos de Covid, você vai ter muita hospitalização, você vai ter, dentre aquelas pessoas que foram vacinadas, porque as vacinas não protegem 100%, você vai ter pessoas se hospitalizando e morrendo, e você vai ter muita gente não vacinada morrendo, porque não deu tempo delas se vacinarem. Então, assim, é algo que a gente tem que se preocupar. Na semana passada, eu falei com vocês, podemos sonhar com o fim da pandemia? Podemos, mas a gente precisa ver como é que a variante Delta vai caminhar. Então, essa semana a gente já confirmou a transmissão comunitária dela no Brasil. A gente tem 15 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. E já que tem 15, tem 100, tem 200, porque a gente não sabe quantos estão transmitindo. A gente não faz uma vigilância boa, tá?